A paz do Senhor Jesus, meus amados irmãos, estamos aqui uma vez mais para a nossa leitura diária da Bíblia e hoje nós estaremos lendo os capítulos 9 e 10 do Evangelho segundo escreveu Lucas, amém? Lembrando sempre que a versão que estamos usando é Almeida, Revista e Atualizada. Vamos lá? Capítulo 9. Tendo Jesus convocado os 12, deu-lhes poder e autoridade sobre os demônios e para efetuarem curas, também os enviou a pregar o reino de Deus e a curar os enfermos. E disse-lhes: nada leveis pelo caminho, nem bordão, nem alforje, nem pão, nem dinheiro, nem deveis ter duas túnicas. Na casa em que entrardes, ali permaneceis e dali saireis. E onde quer que vos recebam, ao sairdes daquela cidade, sacudi o pé dos vossos pés em testemunho contra elas. Então, saindo, percorriam as cidades e aldeias, anunciando o evangelho e efetuando curas por toda parte. Ora, o tetrarca Herodes soube tudo o que se passava e ficou perplexo, porque alguns diziam: João ressuscitou dentre os mortos, outros, Elias apareceu, e outros ainda, ressurgiu um dos antigos profetas. Herodes, porém, disse: eu mandei decapitar a João. Quem é, pois, a este respeito, do qual tenho ouvido tais coisas, e se esforçava por vê-lo? Ao regressarem, os apóstolos relataram a Jesus tudo o que tinham feito. E levando consigo, retirou-se à parte para uma cidade chamada Betsaida. Mas as multidões, ao saberem, seguiram-no, acolhendo-as, falava-lhes a respeito do reino de Deus e socorria os que tinham necessidade de cura. Mas o dia começava a declinar. Então se aproximaram os 12 e lhe disseram: despede a multidão para que, indo às aldeias e aos campos vizinhos, se hospedem e achem alimento, pois estamos aqui em um lugar deserto. Ele, porém, lhes disse: dá-lhes vós mesmos a eles de comer. Responderam eles: não temos mais do que 5 pães e 2 peixes, salvo se nós mesmos formos comprar comida para todo este povo, porque estava ali cerca de 5.000 homens. Então disse aos seus discípulos: fazei-nos sentar em grupos de 50, e eles atenderam, acomodando-se a todos, e tomando 5 pães e os 2 peixes, ergueram os olhos para o céu e os abençoou, e partiu e deu aos discípulos para que distribuíssem entre o povo. Todos comeram e se fartaram, e todos os pedaços que ainda sobejaram foram recolhidos 12 cestos. Estando ele orando à parte, achavam-se presentes os discípulos, a quem perguntou: que dizem as multidões que eu sou? Responderam eles: João Batista, e outros Elias, e ainda outros dizem que ressurgiu um dos profetas. Mas vós, perguntou ele, que dizeis que eu sou? Então falou Pedro e disse: és o Cristo de Deus. Ele, porém, advertindo, mandou que a ninguém declarasse tal coisa, dizendo: é necessário que o Filho do Homem sofra muitas coisas e seja rejeitado pelos anciãos, pelos principais dos sacerdotes, pelos escribas, seja morto e ao terceiro dia ressuscite. Dizia ele a todos: se alguém vir após mim e a si mesmo se negue, e o dia a dia, e tome a sua cruz e me siga. Pois quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á, e quem perder a sua vida por minha causa, esse a salvará. E que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e vier a perder ou causar dano a si mesmo? Porque qualquer que de mim e das minhas palavras se envergonhar, dele se envergonhará o Filho do Homem quando vier na glória, e na sua glória e na do Pai e dos santos anjos. Verdadeiramente vos digo que alguns do que aqui se encontram, que de maneira nenhuma passarão pela morte até que vejam o reino de Deus. Cerca de 8 dias depois de proferidas essas palavras, tomando consigo Pedro, João e Tiago, subiu ao monte com o propósito de orar. E aconteceu que, enquanto orava, a aparência do seu rosto se transfigurou, e suas vestes resplandeceram de brancura. E eis que 2 varões falavam com ele, Moisés e Elias, os quais apareceram em glória e falavam da sua partida, e que ele estava para cumprir em Jerusalém, Pedro e seus companheiros achavam-se premidos de sono, mas, conservando-se acordados, viram a glória e os 2 varões que com ele estavam. Ao retirarem estes de Jesus, disse Pedro: mestre, é bom estarmos aqui. Então façamos 3 tendas, uma será tua, outra de Moisés e outra de Elias. Não sabendo, porém, o que dizia. Enquanto assim falava, veio uma nuvem e os envolveu, e encheram-se de medo e entraram na nuvem. E dela veio a voz, dizendo: este é o meu filho, o meu deleito, a ele ouvi.
Depois daquela voz, achou-se Jesus sozinho. Eles calaram-se e naqueles dias a ninguém contaram coisa alguma do que tinha visto. No dia seguinte, ao descerem eles do monte, veio ao encontro de Jesus grande multidão, e eis que dentre a multidão surgiu um homem, dizendo em alta voz: Mestre, suplico que vejas o meu filho, porque ele é único. Um espírito se apodera dele, e de repente o menino grita, e o espírito o atira por terra, convulsionando até espumar, e dificilmente o deixa, depois de ter quebrantado. Roguei aos teus discípulos que expelissem, mas eles não puderam. Respondeu Jesus: ó geração incrédula e perversa, até quando estarei convosco e vos sofrerei? Trazei o teu filho. Quando se aproximou, o demônio o atirou no chão e o convulsionou, mas Jesus repreendeu o espírito imundo, curou o menino e entregou ao seu pai, e todos ficaram maravilhados ante a majestade de Deus. Como todos se maravilharam de que, quando Jesus fazia, disse aos seus discípulos: fixai os vossos ouvidos nas seguintes palavras: o Filho do Homem está para ser entregue nas mãos dos homens. Eles, porém, não entendiam isso, e foi-lhes encoberto que o não compreendesse, e temiam interrogá-lo a esse respeito. Levantou-se entre eles uma discussão sobre qual deles seria o maior. Mas Jesus, sabendo o que lhe passava no coração, tomou uma criança e a colocou junto de si e disse: quem receber esta criança em meu nome, a mim me recebe, e quem receber a mim, recebe aquele que me enviou. Porque aquele que entre vós for o menor de todos, este é que será grande. Falou João e disse: Mestre, vimos certo homem que em teu nome expelia demônios e lhe proibimos, porque não segue conosco. Mas Jesus lhe disse: não proibais, pois quem não é contra vós, outros é por vós. E aconteceu que, ao completarem os dias em que devia ser assunto aos céus, manifestou o seu semblante a intrépida resolução de ir a Jerusalém, e enviou mensageiros que o antecedessem. Indo eles, entraram numa aldeia de samaritanos para lhe preparar a pousada, mas eles não receberam, porque o aspecto dele era de quem decisivamente ia para Jerusalém. Vendo isso, os discípulos Tiago e João perguntaram: Senhor, quer que mandemos descer fogo do céu para os consumir? Jesus, porém, voltando-se, respondeu e disse: Vós não sabeis de que espírito sois, pois o Filho do Homem não veio para destruir as almas dos homens, mas para salvá-las. E seguiram para outra aldeia. Indo eles o caminho, for alguém e disse: Seguir-te-ei para onde quer que fores. Mas Jesus respondeu: as raposas têm os covis, as aves do céu os ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. E a outro disse: segue-me. E ele, porém, respondeu: permite-me que primeiro sepultar meu pai? Mas Jesus insistiu: deixa que os mortos sepultem os seus próprios mortos. Tu, porém, vem e prega o reino de Deus. E a outro disse: seguir-te. E outro lhe disse: seguir-te-ei, Senhor, mas deixa primeiro eu despedir-me da minha casa. Mas Jesus explicou: ninguém que, tendo posto a mão no arado, olha para trás, é apto para o reino de Deus. Agora, meus irmãos, o capítulo de número 10. Depois disso, o Senhor designou outros 70 e enviou de 2 em 2 para que o precedessem de cidade em cidade e lugar onde estavam para ir. E lhes fez a seguinte advertência: a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Ide, eis que eu vos envio como cordeiros no meio de lobos. Não leveis bolsa, nem alforje, nem sandálias, e a ninguém saudeis pelo caminho. Ao entrardes numa casa, dizei antes de tudo: paz seja nesta casa. Se houver ali algum filho da paz, repousará sobre ele a vossa paz, e se não houver, ela voltará para vós. Permanecei na mesma casa, comendo e bebendo do que eles tiverem, porque digno é o trabalhador do seu salário. Não andeis a mudar de casa em casa. Quando entrardes numa cidade, ali vos receberem, comei de tudo que vos for oferecido. Curai os enfermos que nela houver, e anunciai-lhes: a vós outros está próximo o reino de Deus. Quando, porém, entrardes numa cidade e não os receberem, saí pelas ruas e clamai: até o pó da vossa cidade que se pegou aos pés, sacudiu contra vós. Não obstante, sabei que está próximo o reino de Deus. Digo-vos que naquele dia haverá menos rigor para Sodoma do que para aquela cidade.
Ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida, porque se em Tiro e Sidom se tivessem operado os milagres que em vós se fizeram, há muito elas teriam se arrependido, assentadas de pano de saco em cinza. Contudo, no juízo haverá menos rigor para Tiro e Sidom do que para vós outros. E tu, Cafarnaum, elevar-te-á porventura até o céu? Descerás até o inferno. Quem der ouvidos, ouve-me. Ouve-me a mim, e quem vos rejeitar a mim, e quem vos rejeitar, a mim também rejeita. Quem, porém, me rejeitar, rejeita aquele que me enviou. Então regressaram os 70, possuídos de alegria, dizendo: Senhor, os próprios demônios nos submetem pelo teu nome. Mas ele lhe disse: Eu via Satanás caindo do céu como um relâmpago. Eis que vos dei autoridade para pisar de serpentes e escorpiões e todo o poder do maligno, e nada absolutamente vos causará dano. Não obstante, alegrai-vos não porque os espíritos vos submetem, mas porque o vosso nome está arrolado no céu. Aleluia. Naquela hora exultou Jesus no Espírito Santo e exclamou: Graças te dou, ó Pai, Senhor dos céus e da terra, porque ocultaste essas coisas dos sábios e instruídos e revelaste aos seus pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim foi do teu agrado. Tudo me foi entregue por meu Pai. Ninguém sabe quem é o Filho senão o Pai, e ninguém sabe quem é o Pai senão o Filho, ou a quem o Filho quiser revelar. E voltando-se para os seus discípulos, disse particularmente: Bem-aventurados os olhos que veem e as coisas que vós vedes, porque eu vos afirmo que muitos profetas e reis quiseram ver o que vedes e não viram, e ouvir o que ouvis e não ouviram. Eis que certo homem, intérprete da lei, se levantou com o intuito de pôr Jesus à prova e lhe disse: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? Então Jesus lhe perguntou: O que está escrito na lei e como a interpretas? E a isto ele respondeu: Amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças, de todo o teu entendimento, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então Jesus lhe disse: Respondeste corretamente, faze isso e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: Quem é o meu próximo? Jesus prosseguiu dizendo: Certo homem descia de Jerusalém para Jericó e veio a cair nas mãos dos salteadores, os quais, depois de tudo lhe roubaram e lhe causaram muitos ferimentos, retiraram-se, o deixando semi-morto. Casualmente descia um sacerdote por aquele mesmo caminho e, vendo, passou de largo. Semelhantemente, um levita que descia por aquele lugar, vendo, também passou de largo. E certo samaritano que seguia o seu caminho passou-lhe perto, vendo, compadeceu-se dele e, chegando-se, pensou-lhe os ferimentos, aplicando óleo e vinho, e colocando sobre o seu próprio animal, levou-o para a sua hospedaria e tratou dele. No dia seguinte, tirou 2 denários e os entregou ao hospedeiro, dizendo: Cuida deste homem, e se alguma coisa gastardes a mais, eu te indenizarei quando voltar. Qual destes 3 lhe parece ter sido o próximo do homem que caiu nas mãos dos salteadores? Respondeu o intérprete da lei: O que usou de misericórdia para com ele. Então disse Jesus: Vai e procede de igual modo. Indo eles pelo caminho, entrou Jesus num povoado, e certa mulher chamada Marta hospedou na sua casa. Tinha ela uma irmã chamada Maria, e esta quedava-se assentada aos pés do Senhor e ouvia os seus ensinamentos. Marta agitava-se de um lado para o outro, ocupada com muitos serviços. Então se aproximou-se de Jesus e disse: Senhor, não te importas que a minha irmã tenha deixado que eu fique a servir sozinha? Ordena-lhe, pois, que venha ajudar-me. Respondeu-lhe o Senhor: Marta, Marta, andas inquietas e preocupadas com muitas coisas. Entretanto, pouco é necessário, ou mesmo uma só coisa. Maria, pois, escolheu a boa parte, e essa não lhe será tirada. Amém, meus irmãos? Obrigado por assistir mais esse vídeo. Os irmãos, deixem aí o seu joinha para que o YouTube considere o conteúdo como relevante. Os irmãos possam se inscrever no canal, ativar o sininho para receber. Todo dia nós estamos postando, né? O propósito é nesse ano, todos os dias, a gente postar o vídeo de leitura diária da Bíblia, tá? Compartilhe também com seus contatos, com seus amigos, seus familiares, para que mais pessoas sejam alcançadas. E claro, em primeiro lugar, leiam a palavra de Deus.